distância, né? Da cobra, se for venenosa, pra ela não morder. Isso é complicado. É. Viu? Sabe por quê? Porque a distância do bote, onde a serpente alcança, vai depender do tamanho dela. Geralmente, a distância que ela consegue alcançar com o bote é 1/3 do corpo dela total. Porque que ela faz? Ela fica com 2/3 do corpo no chão para dar apoio para lançar o bote. Pra fazer impulso. Né? Então, se você tem uma cobrinha assim de 30 centímetros, né, o bote dela vai alcançar 10 centímetros. Se você tem uma cobra de 6 metros, né, então o bote dela pode alcançar 2. Então 1 metro não é suficiente. Percebe? Mas como é que a gente vai saber se tem uma cobra? A gente tá aqui, tem um matinho e ela tá bem ali, tem mais ou menos meio metro, imagina. Posso falar? O que você faz quando a primeira coisa que você faz quando você vê uma serpente? Escutou o guizo, ou então viu ela se mexendo, muda o caminho. Muda o caminho. Não tenta pegar ela, não tenta matar. Vai embora que você pode se machucar. E uma outra coisa, não mata. Não mata a serpente. A serpente é um bicho lindo, lindo. Vocês podem achar esquisito. E se não mexer com ela fica bonita. Além de bonita, ela tem uma função extremamente importante no ecossistema. O alimento dela basicamente é roedor. Então calma aí, se você elimina a serpente, aumenta a população de roedores. Aumentou a população de roedores, a possibilidade, por exemplo, de leptospirose é muito grande. Muito maior. Né? E por que as cobras normalmente andam assim na forma de um S? Serpente. A gente tem basicamente três tipos de locomoção. Uma que anda geralmente em linha reta. As escamas dela, né, vão impulsionando o corpo para frente. Então ela anda em linha reta. Né? Tem outras que andam fazendo esse S, né? Zigue-zague. Serpente. S de serpente em zigue-zague. E tem uma outra ainda que ela faz uma espécie de um J na areia, porque ela forma uma alça e impulsiona o corpo para frente. Geralmente no deserto você encontra serpentes assim. Ela faz o J e depois ela empurra. Em S. Posso falar? Faz lá, depois ela vai me abrir. Você sabe o nome de alguma que tem que anda em J, assim? Em J? Em J aqui no Brasil, me parece que não tem. Aqui no Brasil acho que não tem. Mariana? Se não me falha a memória, aqui no Brasil não tem. Marcos. Tá. Oi. Os mamíferos atacam quando eles estão com fome. E as cobras? Também. Quando elas estão com fome e para se defender. É a mesma coisa que o mamífero. Imagina o seguinte, você tá na sua casa, sossegada, curtindo o seu som no seu quarto. Aí chega o teu irmão, empurra a porta e entra sem falar nada. O que você faz? O que você faz? Muito brava com ele. A serpente, ou o mamífero, os animais vão fazer a mesma coisa. Eles têm o território deles, que eles demarcam esse território, né? Onde eles vão fazer... Gatos demarcam com a urina, né? Com a urina, o cachorro também demarca com a urina, né? Então qualquer bicho estranho que entrar no território deles, eles vão querer defender o território deles. E aí então eles vão atacar, né? Mas na realidade não é um ataque, é uma defesa, né? O humano ataca dando um berro. Eu conheço algumas crianças que atacam mordendo também, viu? Agora deixa eu dar um recado aqui. O Leandro quer mandar um beijo pra todos da Vila d'Alva, tá bom, Leandro? Obrigadão por ter ligado. Obrigadão. E agora, antes de rolar música. Calma aí, antes de rolar a música, eu vou falar sobre a importância das cobras, como a gente já tava falando. Tá, então vamos pro próximo bloco. Ligue, participe. Telefone é 268-3302. Facinho de decorar, facinho e fale com o Marcos. Agora eu vou falar o texto da importância das cobras na ecologia. Cidadã FM, né? E quem é o entrevistado de hoje? É o Marcos Ferreira dos Santos, que é professor da seção de ensino e divulgação geral do Instituto Butantan. Então, posso falar? Manda bala. As cobras possuem um papel importante na cadeia ecológica. Elas são responsáveis pelo equilíbrio do número de roedores, causadores de prejuízos às lavouras e de doenças que assustam grande parte da população. E por acaso é verdade que existe uma cobra que... eu vi numa revistinha, né, da Turma da Mônica, que bateram, ela foi atacada e tava com uma cruz assim, pegou do cemitério e tacou na cabeça e ficou a marca de uma cruz aqui. É verdade? Olha, acontece o seguinte, a serpente é um bicho extremamente antigo, né, bastante antigo.
Então o ser humano tem contato com ela em quase todos os lugares do mundo, né? Com exceção dos polos, que não existem serpentes nos polos, as regiões mais frias, né? Mas há muito tempo que a gente encontra a serpente. Então, em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo... Tem as lendas. Tem as lendas. E as lendas, o que são? Os mitos, né? É uma forma da pessoa tentar compreender o que acontece no seu mundo, à sua volta, utilizando basicamente a imaginação, né? Então, é uma forma de eu tentar explicar, tentar compreender a minha realidade. Isso não quer dizer que todos os mitos e todas as lendas sejam fantasias, sejam histórias sem pé nem cabeça. Não é isso. É que existem algumas que a gente acaba encontrando uma resposta científica para aquilo. Outras não, outras é pura imaginação, é pura poesia. Então é uma lenda isso daí. Essa é uma lenda. Ah, bom. Essa é uma lenda. Porque essa cobra que você está falando, a gente conhece como urutu cruzeiro. É, isso. A urutu cruzeiro, ela tem um desenho, essa aqui, ó. Pena que os ouvintes não podem ver, mas é só ir lá no Butantan, vocês dão uma olhada. Ela tem esses desenhos aqui em volta do corpo, e geralmente algumas têm próximo da cabeça um outro desenho que lembra uma cruz, né? Ah, tá, Daí porque... ser chamada também de urutu cruzeira, por aí. Porque dizem que ela foi atacar um homem e ela era muito amiga do homem. Só que nenhum homem acreditava. Então ele tava do lado, tava colocando flores assim, pra se defender, deu uma cruz na cabeça, assim. E daí ficou a marca, daí foi se procriando e ficando sempre Ficou a marca. com a marca sempre vermelha. O que eu acho interessante nessas histórias é o seguinte, por exemplo, se você vê uma urutu cruzeiro, né, e perceber a cruz ali, você vai lembrar do valor da verdade, não vai? Né? Que é uma coisa importante você, né, ter um certo apego à verdade. Isso que eu acho legal no mito. Quer dizer, o que fica é a tua sensibilidade entendendo o que está atrás do mito. Para entender a realidade cientificamente, tem a ciência. Mas para entender poeticamente, aí tem o mito. É a lenda. Eu tenho outra pergunta aqui, mais uma. No Instituto Butantan, vocês só produzem soro para picadas de cobra ou produzem outros soros também? Outros também. E tem pouca gente que sabe, né? Mas quase que 80% da produção nacional, no Brasil todo, de soro e vacina sai do Butantan. Quer dizer, não é só o soro para serpente, né? O soro antiofídico. Tem o soro para picadas de escorpião, para picadas de aranha, né? Para essa taturana que tem aparecido aí, a Lonômia, e a Lonômia oblíqua. Lá na escola eu vi uma. Eu vi, ela parece um pinheirinho. Fala perto do microfone, Isso, ela, no corpo Parece dela um tem pinheiro. uns espinhos que parecem pinheirinhos, Então, né? tinha um aviso bem grande lá na escola, né? Porque ela vive nas amoreiras, Isso. né? Seringueiras e abacateiros. Geralmente árvores frutíferas. É. E além desses soros, o Butantan ele produz também as vacinas. A maioria dessas vacinas que você vê nas campanhas de vacinação, né, saem também do Butantan. E você pode explicar pra gente o processo da retirada do soro? Do veneno Do para fazer veneno o soro. fazer o soro. Bom, vamos tentar aqui. Mas pra fazer o soro precisa do veneno? Precisa do veneno. Precisa do veneno. O que a gente faz? Por isso que tem o nome do veneno e o nome do soro é sempre não sei o quê. Anti-escorpiônico, anti-crotálico, antibotrópico, porque aí vai pegar o nome científico da serpente, né? Crotálico, por exemplo, é de crótalos, duriços ou terríficos, que é a cascavel. Antibotrópico é porque é do gênero Botropis, que são todas as jararacas, e assim por diante, né? Mas o processo é mais ou menos o seguinte: a gente extrai o veneno da serpente, aí esse veneno ele é, digamos assim, Como que extrai, tratado. mais ou menos? Você tem que colocar, o técnico, o biólogo que vai fazer isso, ele coloca a serpente num recipiente que tem gás carbônico, para ela ficar mais ou menos zoró. Né? Que deixa ela menos ativa, aí tem menos perigo de um acidente. Aí ele então vai pegar essa serpente próximo da cabeça dela, coloca os dentes na boca de um recipiente, isso, essa imagem aí, onde vai encostar os dentes na borda desse recipiente e com uma pinça ele aperta a glândula onde tem o veneno para sair o veneno pelos dentes. As cobras também contêm glândulas? Tem. Principalmente essa glândula que é a glândula de veneno, né? Porque a glândula de veneno da serpente é uma glândula salivar modificada. O veneno para a serpente tem a mesma função que a saliva para a gente. Ajuda na digestão, né?
Só que o da serpente, Ela engole o próprio imobiliza, veneno. ela imobiliza a presa também, né? Então, encostando na borda desse recipiente, aí o veneno começa a escorrer lá para E dentro. aí esse pinguinho aqui? Esse pinguinho É amarelo, meio amarelado, É amarelado. Aí esse veneno, a gente recolhe esse veneno, trata, né? Tem alguns nomes meio esquisitos aí desse processo todo, mas basicamente é isso, é limpar, purificar esse veneno e ficar com um antígeno, que é o que vai produzir anticorpos. Né? Aí esse veneno, ele vai lá para a fazenda São Joaquim, onde a gente tem os cavalos que vão produzir os anticorpos. Esse antígeno é injetado no cavalo, porque o cavalo é um animal grande, forte, né? Ele consegue produzir bastante saudável. Então é injetado esse antígeno no cavalo, esse processo a gente chama de imunização. Aí então o cavalo começa a produzir anticorpos, os glóbulos brancos, né? Que vão combater o veneno. Aí depois de um determinado tempo a gente vai fazer a sangria, é tirar uma parte do sangue do cavalo. Só que o que a gente faz? O Butantan aperfeiçoou essa técnica. Do sangue do cavalo, uma bolsa de sangue, a gente separa as hemácias dos glóbulos vermelhos que voltam para o cavalo. Né? Aí ele tem a parte vermelha do sangue volta para o cavalo. E o plasma, onde tem os glóbulos brancos, os anticorpos, esse a gente vai utilizar para fazer o soro. Né? Então o cavalo ele sofre bem menos, né? Porque o que a gente tira dele, a gente devolve com os glóbulos vermelhos, a parte vermelha do sangue. E esse plasma aí vem aqui de volta para o Butantan, vai ser tratado de novo, purificado, vai ser potencializado, vai ter uma série de processos e aí então chega na matéria-prima, que é o soro. Então o soro o que é? O soro na realidade é como eu dizia para um grupo de crianças há pouco tempo, é um conjunto de soldadinhos prontos para combater o veneno. Entendeu? O cavalo já produziu. Porque os anticorpos. Os anticorpos. Porque quando a serpente morde você, a gente não tem condições de produzir anticorpos o suficiente para controlar a ação do veneno. Então a gente precisa de mais anticorpos emprestado. Né? Então o soro é isso. O soro ele é um conjunto bastante potencializado desses glóbulos brancos, desses anticorpos que vão ajudar o organismo da pessoa a combater a ação do veneno. E lembrando que o Instituto Butantan é um dos maiores institutos de animais, né? Assim, do nosso país. Do nosso país. E no caso de serpentes, o Butantan é o único no mundo. Né? Nosso hospital, Butantan, né? O nosso hospital, o Hospital Vital Brasil, onde atende picados, né? Não é só lá que atende. Hoje já está descentralizado esse atendimento. Mas é o único hospital especializado em picadas de acidentes, em acidentes de picada no mundo. O nosso museu, onde tem as serpentes vivas lá em exposição, é o único que tem serpentes vivas. Então, o Butantan é único, não tem jeito. Posso fazer uma pergunta? Que antigamente você escrevia o do Instituto mesmo, Butantan, com N no final. Agora continua sendo assim? Não. Agora se escreve Butantan com acentos... Com tio? Com tio. Tem uma diferença. Eu coloquei com N aqui de... O certo é com N. E com tio também. O certo é com N. O nome do instituto porque é um nome próprio. É um substantivo próprio. No caso do bairro Butantan, o que aconteceu? Em 74, 76, houve uma reforma ortográfica no Brasil. 71, né? Houve uma reforma ortográfica onde os nomes tupi-guaranis, em vez de 2 S, iam utilizar C cedilha. Em vez de G, iam utilizar J. Em vez de N no final, iam utilizar tio. Então o bairro... Tiraram N e colocaram... O bairro obedeceu essa reforma ortográfica, ficou com tio. Mas o nome do instituto, como nome próprio, o tio, porque eu coloquei... é com N. Eu coloquei Butantan com N e com o tio. Butantan, o instituto é com N. Então eu coloquei com N e com Sabe o tio. que quer dizer Butantan? O quê? Butantan vem do tupi-guarani, que inicialmente era Ibitantan, que é terra dura. Terra muito dura. É porque a parte de baixo, aquela várzea do Rio Pinheiros, é uma área super alagadiça. E o Butantan é uma elevação. Então ali a terra era bem mais dura, né, em contraponto à área da várzea. Então era conhecida como Ibitantan ou Ibitatá, né, terra dura. E aí ficou. Mas tem uma outra história, tem uma outra corrente que eu acho bastante interessante também, que traduz Butantan por causa do bu, que é onomatopeico, né, faz um barulho. Bu, né, essa baforada, né, como lugar dos ventos fortes.
Se você estiver lá no Butantã, mais ou menos por volta de 5 horas mais ou menos, começa a ventar bastante, você percebe. Né? Então tem alguns que traduzem como lugar dos ventos fortes, ou então terra dura. E pra quem não sabe e quer visitar o Instituto Butantã, fica na Avenida Vital Brasil, 1500. E é um instituto... no Butantã. Lembrando que esse bloco, essa matéria vai pro jornal, né? Vai pro jornal, que jornal? O jornal Cala a Boca já morreu. Não mais um jornalzinho, mas sim um jornalzão. Um jornalzão. Página Também tamanho tô. tabloide. Vamos de música? Bom, gente, vamos ouvir uma musiquinha. E aí, Mariana, tá saindo bem na técnica? Parabéns. Peraí que deu. Bom, gente, Voltamos com o Criança Ecologia na Rádio Cidadã. da 98.1 MHz. Entrevistando o Marcos Ferreira dos Santos, professor da seção de ensino e divulgação geral do Instituto Butantã. E agora eu só tenho mais uma pergunta. Diga. Há quanto tempo você trabalha no Instituto Butantã? No Butantã estou há 3 anos. 3 anos 3 já? anos na área de Você foi picado ensino, por alguma cobra? coordenando os cursos, atendimento ao público, imprensa, né? Tudo isso, os projetos especiais envolvendo educação. Né? Mas não fui picado ainda porque eu tenho bastante cuidado. Mas já mexeu. Já mexi. cortou sem luvas já, ou com luva? com luvas, Tá com bom. bastante cuidado. Já- eu Uma que- coral não verdadeira. No Instituto Butantã tem as cobras dentro daqueles... Dioramas. Tem aqueles buracos lá no chão. Ah, o serpentário. É, O serpentário é um fosso, né, enorme, Bem grandão. A gente tem 3 partes. 2 partes com serpentes peçonhentas, cascavel, jararaca, basicamente. Eu já fui lá. E um outro Eu também. não peçonhento, né? Com serpente não peçonhenta. Ali tem jiboia, tem buiubu, Você já cobra entrou lá? verde. Já entrei lá. Inclusive como jornalista, né? Pra gente fazer uma matéria sobre o CD-ROM. Eu esqueci o nome, a Márcia, da TV Cultura. A gente botou ela lá dentro, ela ficou apavorada. TV Cultura? Que programa? Foi o Repórter Eco. Repórter Eco. Eles já fizeram matéria com a gente, Já inclusive também, saiu né? domingo. Saiu domingo? Que legal. Temos um ponto em comum. A minha Posso fazer uma pergunta sobre... Você lembra Fala. das cobras corais? Oi. Mas elas só picam quando são monitoradas muito intensamente. Mas como intensamente? Passa a Esse mão, intensamente assim. aí tá meio estranho, né? O que acontece? A coral, a maioria das corais é muito pequena e a boca dela também é pequenininha. Então, geralmente, as mordidas, os acidentes que acontecem com o coral são acidentes na mão. Nessa região aqui mais quando eu passo a mão, sensível pega entre já. os dedos, né? Então, aqui é uma região que ela consegue morder com facilidade. Tem que vir com uma A pedra. cabeça dela é aqui. meio redonda, né? Isso, a cabeça meio arredondada e a boca bem pequena. Então aqui é que acontecem os problemas. E como é que isso acontece? A coral, ela tem hábitos que a gente chama de fossórios. Elas entram dentro da terra, ficam embaixo das folhas. Então só pode acontecer um acidente quando você coloca a mãozona lá num toco, ou numa toca, ou então no meio do mato, sem nenhuma proteção. Aí o acidente é inevitável, né? Então, sempre quando você estiver curioso para ver o que tem dentro de um tronco vazio, por exemplo, vai lá com um graveto, né? Pega um graveto, dá uma cutucada, vê se não tem nada antes. Ai, eu nunca tive Se coragem. puder, usa luva. Vai trabalhar no mato, vai ajudar, sei lá, seu tio, sua avó, limpar o terreno lá no sítio. Sempre com luva e sempre com bota. Nunca nada sem Botas, Isso. luvas. A maioria dos acidentes acontecem do joelho para baixo. Então, usar se você calças. calça e a bota. É. Porque você usando a bota, você já está evitando em mais de 60% o acidente. Se ela pegar na perna, já não vai acontecer. Não vai acontecer. É E o pessoal costuma mencionar muito a diferença entre falsa coral E a coral e a coral verdadeira, né? Só que tem um problema. Essa diferença a gente faz no laboratório olhando a dentição dela. Tem que abrir a boca e verificar a dentição. Mas a cobra coral falsa, o dente é menor ou maior? Não é problema de ser maior ou menor, é a posição que ele está. Na falsa, o dente ele é anterior, fica no fundo da boca. Então ela não consegue injetar o veneno. E na Da verdadeira é na parte Por isso da que E a frente. coral falsa,
A coral falsa não contém veneno, então? É, por isso Tem o veneno, mas ela não consegue ela não ingestar. consegue chegar, por isso que ela não é Aí peçonhenta. ela tem veneno, só que ela não tem como ela morder? Isso, essa que é a diferença entre É verdade, peçonhenta e não por isso peçonhenta. que ela não é peçonhenta. Então, se a identificação, a diferença é só feita através da dentição, a olho nu a gente não tem como diferenciar. Então você viu uma serpente vermelha com anéis pretos, amarelos e brancos, muda o seu caminho, deixa ela cuidadinha lá, quietinha, sossegada e toma o seu caminho. Também quem vai, assim, se você encontrar uma coral, verdadeira ou falsa, então os pais vai falar assim, pequenininha, bonitinha, abre a boquinha pro papaizinho ver que se você é falsa ou verdadeira. Isso. Aí, adeus, Não um leva abraço. uma mordida. É verdade. Posso falar? Vai para dentro Fala. da cobra. É verdade que se você ficar parado na frente de uma cobra, ela não te percebe? Olha, pode ser que sim, pode ser que não, né? O que acontece? A serpente, ela é quase que míope, né? Ela tem uma visão assim horrorosa, muito, né, deficiente. Isso que eu ia Ela não perguntar. tem audição, né? Ela tem um aparelho auditivo, mas ela não ouve, né? Então não adianta você berrar com ela que ela não vai escutar. Então o que acontece? A única forma da serpente se orientar é através da língua, captando aquelas partículas químicas, e no caso das venenosas, elas têm um buraquinho entre o olho narina e a e a narina. narina. A gente chama de fosseta Aqui. Você L'Oreal. tá L'Oreal, isso. Isso, fosseta L'Oreal. Essa fosseta L'Oreal é um órgão térmico. Ele faz uma varredura do ambiente em termos de variação de temperatura. Então isso que a gente enxerga com o olho, ela monta uma imagem com essa variação de temperatura, né? Então se você fica parado na frente dela, sendo um animal de sangue quente, e às vezes quando você para na frente de uma serpente, ela fica quietinha. Ela fica esperando o que você vai fazer, percebe? Você fica esperando o que ela vai fazer, ela fica esperando o que você vai fazer. Isso. Ela Então fica os dois dá meia olhando volta, pra dá meia volta e A vai cobra pra é muito casa. fresca. Fica um metro de distância, ela... Ai, não me toque. Então, esse negócio da língua, é bom quando você for mexer no mato, assim, passar bastante desodorante, que daí ela não te percebe. Acho que pelo contrário, hein? Fala. E a pele dela, de quanto em quanto tempo troca a pele dela, você sabe? Isso vai variar também de serpente para serpente, né? De espécie para espécie. Tem serpentes que trocam 1, 2, 3 vezes no ano, né? Porque o que acontece? Por que ela vai mudar de pele? Ela vai mudar de pele porque o corpo dela está aumentando. Quer dizer, no nosso caso, a nossa pele vai esticando, não é isso? Só que À medida que você vai não crescendo, a gente vai esticando a pele e essa pele vai se renovando. No caso da serpente, como são escamas, a pele dela não tem essa elasticidade. Então ela vai ter que trocar a pele à medida que ela vai crescendo. Então ela solta, cria um líquido entre a pele e as escamas, a carne dela, e ela começa a soltar essa pele, né? Então vai depender muito se ela se alimenta bastante, se ela está crescendo rápido, vai depender do clima, vai depender de várias coisas. E essa pele, né, ela fica com a mesma cor que a anterior? Fica. Basicamente a mesma cor, o mesmo padrão, né? Geralmente a mesma cor fica forma, mais né? viva. A cor fica mais viva, mas o padrão, os desenhos são os mesmos, né? E de espécie para espécie, isso é uma coisa mais ou menos, né, comum, vai se repetindo esses As padrões. cobras não venenosas, se você mexer com elas não fazem nada, né? Elas mordem. Mordem, só que A serpente dói muito. venenosa, a peçonhenta, ela pica, porque ela tem aquele dente para inocular o veneno. A outra, como ela não tem esse dente, ela só morde. Mas dói muito, você imagina? Depende da cobra, né? No caso, por exemplo, Jiboia. a jiboia dói, né? Ela não inocula veneno, mas dói. A sucuri também não inocula veneno, né? Só que Mas dói. a boquinha dela é bem grandinha, né? E outra, como eles comem bastante roedores, sapos e outras coisas mais, vão ficando uma série de parasitas na boca, na dentição delas. Então, na mordida, pode infeccionar, pode ter alguns outros probleminhas, né? E todas as também ali no livro que Todas as serpentes conseguem viver nos lugares que as outras serpentes vivem? Ó, tipo assim, ó. Tem serpente, tem cobra assim que vive no deserto, assim. Deserto, tá. Ela não vai conseguir morar num lugar, numa selva com Não. outra cobra. Não vai conseguir. Por quê? Cada serpente, cada espécie de serpente vai se adaptar ao ambiente dela, né? E se adaptando ao ambiente vão ter novas gerações de serpentes E geralmente- que vão
se Geralmente acomodar elas têm àquilo. cores parecidas com o ambiente. Tem, isso que a gente E daí chama elas de podem se camuflar melhor dos mimetismo, inimigos. né? Então, por exemplo, uma serpente que se desenvolveu no deserto vai ter muito problema para se adaptar na selva, né? Ou na mata. Uma serpente, por exemplo, de hábitos aquáticos, que gosta de água, dificilmente vai sobreviver num ambiente desértico, né? Agora, uma coisa a gente precisa ter na cabeça, hein? A gente não vai encontrar só a serpente no deserto, na mata, na Serra do Mar, na praia. A gente pode encontrar no meio do Trianon. Tá? A gente já encontrou no Trianon, né? Algumas serpentes. Na Paulista, né? Na Paulista. No Trianon? Trianon, O que é isso? na frente do Calhandra. MASP. Né? Na frente do MASP. Né? O Trianon, minha Porque filha. acontece o A gente foi lá seguinte. esses dias. Ai, meu Deus. Não é pra ficar com medo, né? Mas a única coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós, humanos, é que entramos no território delas, não é o contrário. Né? Então por isso que a gente precisa ter sempre porque cuidado. antes de descobrirem o Brasil, existia cobra, todas as espécies, né? Isso. E era tudo mato, não tinha a prédio, gente? rádio, né? Não Não tinha tinha nada, rádio. né? E a gente, pedras o tinha- mano que invadiu, né? tinha assim- Construindo o mastro lá. Tinha mata, tinha tudo, tinha uns trogloditas lá. E dentro de uma... Troglodita? Tinha os carinha lá. E daí dentro de uma caverna tinha uma mesa, 4 microfones e uns Não, menininhos não, falando não. buga, 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 buga. Não, vamos mudar a imagem. Né? No meio da taba tinha 4 índios, né? Com os microfones muito pouco. As pedras peçonhentas e não peçonhentas, quando estão famintas, por acaso elas se alimentam do ser humano? Não. Nenhuma serpente tem o ser humano por cardápio principal. Não tem. Já não pensou tem. se ela Sobremesa. Não, assim no meio da mata ela come? Ela come? Não, porque eles não comem bicho morto. Nenhuma serpente gosta de E se bicho a mão morto. estiver balançando? Acho que você tá assistindo Família Addams demais, hein? Medo de aranha. Medo de aranha. Acontece- Eu aqui, ó. Oi. Medo de aranha a gente fala aracnofobia e medo de cobra. Medo de cobra? Cobraurofobia. Pode ser, deixa eu ver, ofiofobia, né? De ofídio. No caso das serpentes, elas não comem animais mortos, elas matam, né? Para poder comer. E graças a Deus o homem realmente, o ser humano, não faz parte do cardápio delas, né? Mas Tem algumas elas histórias, matam. né? De cobras que tenham engolido um ser humano ou qualquer coisa assim. No caso do Brasil, a gente não tem nenhum registro científico disso. E uma outra coisa, a maior cobra que a gente tem é a sucuri, né? Ou anaconda, como chamam, Ela né? não é venenosa, Não, não é venenosa. Não, mas ela mata. Por ela, constrição. ela enrola Ela na se pessoa enrola, e começa a quebrar os se ossos. enrola na presa, É. né? E asfixia e aí então ela come. No caso do ser humano é muito difícil para ela fazer isso. E uma outra coisa, todas essas serpentes começam a engolir geralmente as presas pela cabeça. Tá? Não dá para engolir um crânio humano. Difícil. É meio grandinho, Meio né? grandinho, né? Então, algumas dessas sucuris, as maiores, podem até eventualmente comer uma pequena capivara ou alguma coisa assim. Mas ser humano, não. E o crânio de um Você bebê? tá livre, Isis. De um bebê? O crânio Olha, de um bebê assim... eventualmente, né? Numa hipótese remota, pode até ser que sim, né? Mas esse bebê teria que causar algum risco para essa sucuri, para ela se defender. Então, Se ele montasse de cavalinho nela, não ia dar certo. para tirar essas dúvidas aí, a gente pode sugerir o seguinte. Oi. Pode? Tem um CD-ROM que a gente lançou o ano passado, que chama Butantan e as Serpentes do Brasil. Esse CD-ROM você pode achar nessas lojas de informática. Acho que a partir de abril, no Butantan, a gente já vai estar vendendo. É um CD-ROM que a gente procura colocar todas essas informações biológicas, informações sobre o meio ambiente, distribuição geográfica, primeiros socorros, prevenção. Tem um aspecto também, tem uma parte a respeito dos mitos, né, das lendas. Eu tenho um CD-ROM que chama Serpentes Brasileiras. Serpentes Brasileiras. Tem tudo isso, tem... Também tem Explica tudo. do Marcos Bononato. Ele trabalhou no Butantan durante algum tempo, né? Também um excelente pesquisador e que fez esses Serpentes Brasileiras, né?
Esse do Butantan, não é puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas ele está um pouco mais amplo, porque além desse aspecto da biologia, tem primeiros socorros, tem prevenção e ainda tem um histórico sobre o Instituto Butantan e ainda como que é a produção de soro e tal. Então tem bastante coisa aí para você, como dizem os informáticos aí, tem bastante tempo para você navegar aí no CD-ROM e conhecer. Para quem não tem CD-ROM, não tem computador, a gente tem as duras penas, mas a gente ainda mantém material didático, esses impressos, cartazes, a nossa série didática, programação, cursos, folhetos, tem uma série de coisas que a gente distribui para as pessoas que vão lá procurar. Tipos de cursos que você tem lá normalmente? Cursos, a gente tem 2 tipos basicamente, um curso para a comunidade. Para qualquer pessoa que esteja interessada em saber sobre animais peçonhentos, é só ir lá fazer a inscrição, né? A gente tem um curso a cada mês, gratuito, tudo gratuito. E além desses cursos para a comunidade, no caso animais peçonhentos, a gente tem outros temas também. Tem um que é sobre insetos de importância médica, tem um outro que é sobre a produção de soro e vacina, né? A diferença entre soro e vacina e tal. E tem um outro ainda chamado Museu como Modelo de Educação Não Formal, para utilizar o museu como um espaço de educação não formal e potencializar isso, para você poder extrair o máximo de qualquer exposição num museu. E fora esses cursos para a comunidade, a gente tem cursos, mas aí já são mais de extensão universitária, para quem já está terminando faculdade e tal. Posso falar uma coisa? Oi. Gostaríamos de saber se você está disposto a nos ajudar no nosso jornal Cala a Boca, Você Morreu? Cala a Boca, Já Morreu? Mas é lógico, Que bom! com E o toda nosso paixão. primeiro assunto Você está me assuntando, vai, tudo bem. o assunto que todos os blocos que a gente faz aqui na rádio vai ter no jornal também. No jornal também. E o Criança Ecologia, que a gente tá fazendo agora, também vai entrar. E a primeira coisa que vai ter no Criança Ecologia vai ser sobre cobras. Ah, no que jornal. ótimo, joia. Dá pra você explicar, assim, quais são os máximos cuidados, assim, pra... Se você foi picado por cobras, assim, o que não fazer e o que fazer? Isso, ótimo. Como é que tá o nome? Calhanda. Calhanda. É o nome de um passarinho lindo também. Isso é uma coisa assim extremamente importante, né? Respeito do passarinho. Mas essa é uma coisa extremamente importante no caso de um acidente. Tem mais coisas que você não pode fazer do que coisas a fazer. Normalmente na escola, Então, assim, quando a gente está estudando como é que se prevenir, como é que tratar, assim, tem que amarrar um pano acima do ferimento. Daí pegar a agulha, fazer buracos e chupar. Isso. Aí sabe o que você faz com esse livro didático? Joga Você fora. corta, pica e Joga toca fora. fogo nele, por favor. Isso tá tudo errado. Tá, todos, Isso de eu preferência aprendi. todos. Isso eu aprendi, tá tudo Porque errado. é um crime. Tem alguns amigos nossos aqui da universidade que estão tentando fazer com que as editoras recolham esses livros didáticos, porque isso é um crime. Não totalmente se pode... errado. É justamente isso que não deve ser Não feito. pode amarrar, Você não pode amarrar, não pode chupar. não pode chupar, Claro, e não pode furar, tá? Não pode colocar folha de café, pó de café, pinga, querosene, nada disso. Querosene? Sabe por Taca quê? fogo em O que acontece? A maioria dos nossos acidentes é com jararaca. Mais de 85% é com jararaca, que tem uma ação local muito intensa. Então, se você faz o torniquete, amarra, o que acontece? O veneno fica concentrado ali e logo você ganha uma gangrena de brinde. Né? E com a gangrena, você acaba tendo a possibilidade de ter que amputar um membro, amputar a perna, a mão. É um crime. Não amarra. Não fura, porque você furando, você vai possibilitar também uma infecção maior ainda. Né? Se você colocar, vai perder sangue mais ainda, porque tem alguns venenos que têm ação hemorrágica, né? Então você começa a perder sangue. Se você corta ou fura, você vai perder muito mais sangue ainda, né? Então, jamais, olha, para todo mundo que está ouvindo, não corta, não fura, não amarra, não chupa. O que você faz? Dá água para a pessoa, acalma ela. Mantém o local da picada mais alto do que o resto pouco do mais corpo. alto, né? Geralmente é a perna, então a perna um pouquinho mais erguida para não forçar a circulação ali, né? Limpa,
Limpa com água. Limpa a área com água. água e sabão. Isso, Sabão. no máximo. Água e sabão, dá uma limpada. Ai, E que dor. procura um carro, procura uma ambulância e leva pro primeiro posto de saúde, primeiro hospital que você encontrar. E de preferência não mexa com cobra. Sabe por quê? Pelo menos no estado de São Paulo, a gente tem a Secretaria de Estado da Saúde tem um esquema de atendimento descentralizado. Então, de qualquer parte do estado em que você esteja, no máximo, em 3 horas você encontra um ponto estratégico que tem o soro e pessoal treinado para aplicar o soro, né? Então, e na maioria dos nossos acidentes aqui, o tempo médio ideal para atender a pessoa é de 3 a 6 horas. Então, com calma, coloca a pessoa num carro e vai atrás do primeiro posto de saúde, hospital que você encontra. E aí pronto, já está resolvido. Gente, nosso tempo está esgotando. Vamos uma musiquinha e depois a gente se despede. Vamos agradecer primeiro, vai. A gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Obrigado, eu é que agradeço. Um prazer enorme. Você está convidado para participar do Cala a Boca Já Morreu, o jornal. E nós entrevistamos o Marcos Ferreira dos Santos, professor da seção de ensino e divulgação geral do Instituto Butantan. E para quem quiser visitar o Instituto Butantan, ele se localiza na Avenida Vital Brasil, 1500, e o telefone é 813-7222. 813, 22 no ramal 2117. Ramal 2117. Isso. Tá bom, você tem um recado pra mandar, Marcos? Só um pequeno tchauzinho pra minha filhota querida do coração, Maíra. Tchau. Essa é a Maíra, filha do Marcos. Quer mandar um recado? Eu queria mandar um beijo para o meu irmão e para minha mãe. E o meu outro filhão que tá aqui comigo também nessa maravilha de rádio, Rádio Cidadã, o Gibran. Tchau. Gostou de vir? Adorei. Venha sempre, então. Bom, gente, Nosso tempo tá esgotando, vamos dar as despedidas. Eu começo. não, deixa eu começar. Não, deixa eu começar. A minha é curta. Um beijo pra todos os ouvintes e um beijo pra toda a minha família. Eu também. E Agora pra Marcela, que deu cria. eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Um grande abraço pro Marcos. Um grande Pra todos abraço. os ouvintes, Beijo, né? os filhos dele. Pra todo mundo que Cala a Boca Já Morreu. Minha cachorra e pra todo mundo. Tchau. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minhas irmãs e pra mim. Pra você, tá certo. E eu quero mandar um beijo pra todos os ouvintes e pra minha família. Tchau. Então, tchau. E fiquem com as cobras. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo.